Então, Basílio Mário, o Grande, Basílio Grande, né? Por causa da importância realmente que ele teve na sistematização sobre o Espírito Santo. E o que ele escreveu no tratado dele sobre o Espírito Santo é o que vai ser promulgado no Concílio de Constantinopla. A gente já viu aí, antes do intervalo, que o imperador Teodósio, ele convocou, né, exigiu esse concílio para que as promulgações do concílio anterior, que foi o de Nicéia, pudessem realmente ser compreendidas e vividas por todo mundo, e também agora para resolver essas questões sobre o Espírito Santo. Então, o Basílio não viveu até o concílio, tá? O concílio foi em 381, ele morreu antes, mas foi exatamente o que ele escreveu que foi a base do concílio, certo? Sobre o Espírito Santo. Bom, ele escreveu o tratado de Espírito Santo, quer dizer, sobre o Espírito Santo, é o nome do tratado, que foi esse texto que eu fiz para vocês entenderem melhor o tratado, não é? Lá na Faculdade dos Jesuítas, lá em Belo Horizonte, a gente tem uma matéria no mestrado, 15 horas aulas, de 2 créditos, só sobre o tratado do Basílio sobre o Espírito Santo com o padre Upiano Vasquez, que é o professor de espiritualidade, né? Então a gente tem que dar conta do Espírito Santo de qualquer jeito, né? Então é muito interessante, porque a matéria praticamente é uma leitura em casa e discussão em sala de aula sobre esse tratado do Basílio. Bom, agora nós vamos ver o contexto no qual surgiu o tratado, porque qual era o contexto histórico que fez com que Basílio escrevesse o tratado. Então, o tratado de Basílio, ele veio antes, não é, daquela sistematização feita pelos 2 Gregórios. O que os 2 Gregórios fizeram foi tentar esclarecer coisas que Basílio não se sentiu à vontade para dizer, como a divindade do Espírito Santo. Basílio não se sentiu à vontade para afirmar isso, e os outros Gregórios afirmaram, mas os 2 Gregórios, eles só botaram aquela cereja lá no sorvete, lá no final, não é? Todo o trabalho foi feito por Basílio, não é? Bom, então o contexto histórico é o surgimento dos chamados pneumatômacos. Ao pé da letra quer dizer os adversários do Espírito, né? Então, eles foram chamados assim de pneumatômacos, porque eles não aceitavam a divindade do Espírito Santo. E, como vocês viram, eles seguiam na mesma linha do arianismo. O arianismo não aceitava a divindade do Cristo e eles não aceitavam a divindade do Espírito, né? E também causaram muita confusão na igreja. Basílio diz no livro que essa coisa que eu já falei para vocês, que ele se sente como se a igreja fosse uma pequena barca, não é? No meio de uma tempestade, com cada um dando gritos de ordem, cada um dizendo, faça isso, faça assim, né? E ninguém conduzia a barca, porque todo mundo estava preocupado em gritar mais alto sua versão doutrinária, né? Então, os pneumatômacos disseram o seguinte, eles acusaram Basílio de introduzir na igreja uma divindade que não era atestada na Escritura. Então, por isso que Basílio não disse claramente a divindade do Espírito. Basílio começa o livro dizendo assim, eu estava na liturgia, eu me levantei para dar glória. Na hora que eu disse glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, eu fui imediatamente recriminado, que não eram essas as preposições corretas. Eu estava usando as preposições erradas para louvar, não é? Então, quer dizer, porque Basílio usava uma fórmula para dar glória, que dizia às 3 pessoas, ele foi criticado. Nem escreveu ainda, só está orando. E então foi criticado de introduzir na igreja uma divindade que não era atestada pela Escritura, porque a Escritura não menciona a divindade do Espírito Santo.
Vocês pensam que foi fácil? Não foi fácil, não. Esse povo sofreu, viu? Então, os pneumatômacos diziam o seguinte: os seres são classificados em 3 gêneros, né? Os seres, Deus está entre os seres. Imagina, aquele cuidado que o judeu tinha para não nomear Deus, para não classificar Deus. Não, a cultura grega classifica tudo, então classificou. Os seres são ingênito, nunca foi gerado, é o pai. Não é? Gênito ou gerado é o filho. E o resto é criado. Certo? Então, ingênito, o pai. Gerado, o filho. E o demais é criado. O Espírito Santo está entre aqueles que foram criados. Isso é uma das criaturas. Aí, confusão de lá, confusão de cá, os pneumatômacos ainda se dividiram. Um dizia, o Espírito Santo não passa de uma criatura como outra qualquer, e outros disseram, não, vamos melhorar, vamos colocar no mesmo no mesmo nível das criaturas. Então, eles colocaram um status semidivino para o Espírito Santo. Mas não é aquela coisa. Você vê, a confusão é grande, né? Bom. Então, os pneumatômacos formulavam essa opinião teologicamente e liturgicamente. A forma de orar dele era assim. Para o Criador, veja só, sabe aquele pessoal da rubrica? Você faz assim, se você fizer assim, não, você faz assim, está escrito lá, ó. Você se abaixa assim, não se abaixa de mais nem de menos. Então, para o Criador, a gente diz, assim, para poder entender, o Criador é ex who, quer dizer, de quem? De quem vem toda a vida, de quem procede todas as coisas, de quem, né? O Filho é de who, quer dizer, por quem, é através de quem, pelo. E o Espírito Santo é em whom, em quem. Então, se eu não usar as preposições corretas, primeiro, quando eu falo sobre Deus ou quando eu falo com Deus, eu tenho que usar as preposições corretas. Então, vamos ver como foi que Basílio enfrentou esse tipo de coisa. Gente, vocês acham estranho? Quem briga por doutrina, briga por preposição, gente. Porque está brigando por termos, por palavra, não interessa se sua vida vai caber dentro desse copo, se não vai, tem que empurrar a força, porque a doutrina é essa, ela não pode mudar. Quem muda, tem que mudar, são as pessoas para se adequar. Não é assim. Não é isso que Basílio ensina, certo? Então, o Basílio vai fazer um tratado, uma pneumatologia. A primeira pneumatologia é a de Basílio, que realmente sistematiza a coisa. Bom, então, quais são as fontes? As fontes vão ser a Escritura, mas a Escritura diz pouca coisa, assim, sobre a divindade do Espírito, então ele também vai usar a tradição. E vai brigar para que a tradição tenha valor. Certo? Então, olha aí, quando as pessoas dizem assim, esse negócio de tradição, ficar em pé de igualdade com a Escritura, não sei o quê. Gente, tem coisas, inclusive sobre o Espírito Santo, que não dá para se falar a não ser pela tradição, porque na Escritura não há nada dizendo sobre a divindade do Espírito. Tanto que ainda há grupos, não é, que não aceitam a divindade do Espírito, nem de Cristo. Não é? Testemunho de Jeová não aceita a divindade de Jesus nem do Espírito. Então, era empregada comumente a fórmula assimétrica. Por que se chama assimétrica? Porque para cada pessoa tem uma preposição. Então, você vê aí, quando eu falo de Deus, está lá em cima. Quando eu falo com Deus, está nessa parte de baixo. Então, é isso que eu estou dizendo. O Basílio estava em oração, na oração comunitária, rezou o salmo e disse, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E aí já caíram por cima dele. Que você está usando as preposições erradas. Tem que ser glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito. E um dia desse, não faz pouco tempo, acho que faz menos de um mês,
uma pessoa me disse que o hino de louvor estava sendo cantado errado, porque estava dizendo, que não estava dizendo corretamente. Quem diz glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito. E eu disse assim, eita, que isso já foi resolvido no século IV. As duas fórmulas são corretas, a gente vai ver aqui, não é? Basílio diz, não briguem por preposição. Então, eu posso dizer glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, e eu tenho que saber por que eu digo isso. E eu posso dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bom, o Basílio começa o texto dele com isso, dizendo que estava na liturgia e isso aconteceu, e ele foi já começar a persegui-lo. Então, o Basílio justifica uma forma simétrica, que é essa que diz a mesma preposição para as três pessoas. Então, ele foi acusado de introduzir uma nova fórmula na igreja, na liturgia, na oração, estava introduzindo coisa, não estava de acordo com a doutrina, porque não estava falando as preposições corretamente. Briga por algumas letras, né? Então, ele foi e se apoiou nas fórmulas paulinas que tratam do Espírito Santo. Ele foi catar na Escritura como que ele poderia se defender. Em um dos textos que ele encontrou, foi essa segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu nem conferi direito, estava lá no tratado e eu copiei, né? Vamos ver se está certo. Então, ele encontrou na Escritura, principalmente nas cartas de Paulo, termos como Senhor usado para o Espírito Santo, Kyrios. Ele diz, como que vai usar esse termo para o Espírito Santo se ele é uma criatura? Não é? Ou um status semidivino, não é? E aí, então, ele viu que esses termos, como, por exemplo, o termo Senhor, lá no texto eu coloquei bem mais explicado, né? É que eu peguei só para a gente poder terminar na hora e ver isso com calma, né? Eu peguei só esse aí. Então, testemunham que o Espírito Santo está em comunhão com Deus Pai, né? Com o Pai e o Filho. Então, não dá para ser chamado de Senhor uma criatura simplesmente. Também outra coisa que ele viu na Escritura foi que, diferente da criatura, o Espírito conhece as profundezas de Deus. A Escritura que diz que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Então, como é que uma criatura pode conhecer as profundezas de Deus? Não tem condição. Nós não sabemos as intimidades de Deus. Não tem como a criatura saber disso. Então, Basílio vai, então, tratar de alguns pais. A tradição que veio antes, não é? Que ele recebeu, uma tradição de oração, não é? E uma tradição dos ritos e uma tradição teológica também. Ele vai citar Irineu, Clemente Romano, Orígenes e até o outro Gregório, o Magno, não é? Ele vai como testemunha de uma tradição querigmática. Ele diz, no querigma, né, no querigma, já se trata o Espírito Santo como Deus. Ele vai dizer o seguinte, os apóstolos e os pais da igreja, os pais do cristianismo, conservaram parte da verdade nos sacramentos e nos ritos. Então, já que nós começamos aqui falando sobre o batismo, né, um dos ritos que ele vai usar bastante lá no tratado é o rito do batismo. Não é? Ele vai dizer que os pneumatômacos negavam a confissão de fé que os batizados faziam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não é? Primeiro, se batiza em nome de o Pai, de o Filho, de o Espírito Santo. Se batiza assim. E os batizados, eles têm que fazer a sua profissão de fé, negando o mal, negando o demônio, né? Negando o pecado, renunciando a tudo isso e aderindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, como é que é isso? Como é que o Espírito Santo é uma criatura? Então, Basílio vai fazer uma coisa que eu tenho lutado para fazer muito, provar para os hereges que se sentem os detentores da ortodoxia
que ele, Basílio, não é herege, que hereges são eles. Geralmente eu vi fazendo isso, essa atividade. Por isso que eu gosto muito do Basílio. Né? Então, o Basílio está sob suspeita de estar introduzindo fórmula de oração, de fórmula litúrgica, divindades estranhas que não estão presentes na Escritura. Portanto, ele não está sendo, a ortodoxia, né? Então os pneumatômicos se sentem a ortodoxia. Eles estão com a doutrina. E o Basílio seria o herege, não é? Só que na realidade o Basílio vai provar que ele é ortodoxo e que os hereges são os outros. Bom, uma outra coisa que o Basílio vai dizer assim: é impossível ser batizado em nome de dois seres divinos e de um ser criado. Ele vai usar a liturgia, ele vai usar os ritos e vai dizer, isso é uma incoerência, né? Isso que estão falando é uma incoerência. Então, Basílio vai dizer que a briga por preposições é sem sentido. Ele diz que não está propondo uma fórmula para substituir a outra. Não é que a fórmula dizer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo vai substituir a fórmula ao Pai, pelo Filho no Espírito. Vocês estão por dentro. Então, ele vai dizer o seguinte: ora, a fórmula simétrica, né, expressa o lugar do Espírito na Trindade. Se eu digo ao para os três, significa que o Espírito, em relação à Trindade, tem o mesmo nível que o Pai e o Filho. Então, eu uso a mesma preposição para os três. Eu estou considerando a Trindade em si mesmo. Agora, se eu considero a atividade econômica da Trindade, o que é economia na teologia? É a história da salvação. Economia não tem nada a ver com dinheiro. Economia, quando eu falo economia divina, é a Trindade se expressando aqui na história, não é? Então, a economia é a história da salvação. Então, se eu considero, né, se eu considero a história da salvação, então eu posso usar a fórmula assimétrica, porque eu dou glória ao Pai, mas eu só conheço o Pai através do Filho. Sem o Filho eu não saberia do Pai. E é exatamente no Espírito Santo que eu tenho condições de louvar. Então, fique com as duas, não brinque por preposição. Se você quiser dizer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você diz, porque aí você está dizendo que os três são três pessoas divinas. Se você quer falar da história, considerar a história da salvação, bom, na nossa história, o que nós tivemos foi, através do Filho, nós soubemos do Pai e no Espírito Santo que nós louvamos. Agora, quem quer fazer pergunta? Sim. Toda essa confusão aí se deu por conta da linguagem, ou seja, devido às traduções? Não, a confusão se dá mais por causa da cultura grega. Porque a cultura grega, ela quer, como é que se diz? Definir, ela quer dissecar, ela quer saber o sentido minucioso das coisas. Aí então as palavras não dão conta. Existe o limite da linguagem, que é muito conhecido e tratado no ambiente oriental. No ambiente oriental, as pessoas não sabem que não podem definir certas coisas, que não existem palavras no cotidiano para definir certas coisas. Então, ele simplesmente diz, não tem definição. Deus nós não podemos nomear, nós não podemos, não é? Nós temos o limite da linguagem, tem o limite da compreensão. Mas no ambiente grego, filosófico, tem que dizer com minúcias o que isso quer dizer, o que eu estou expressando. Não está claro isso aqui, mesmo a natureza, mas o que é natureza e tal coisa. Né? E é por isso que brigam, porque não estão preocupados com uma experiência, porque o que está na base de tudo isso é uma experiência, não é? Que a pessoa faz uma tentativa de narrar a experiência com Deus. Eles não estão preocupados com isso. Doutrina são palavras, eu estou preocupado com palavras, a palavra certa é essa. Tem que dizer consubstancial, tem que dizer transubstanciação, nem que ninguém entenda, mas essa é a palavra, não pode mudar essa palavra. Certo?
Então é a mesma coisa daí. A preocupação não é se você entende, se essa palavra atualmente fala da sua experiência. Com essa palavra você consegue dizer a sua fé. Não. Desde que se use essa palavra, azar se você entendeu. Então é mais ou menos isso. Então por isso que eu digo, o problema não é a doutrina, são as palavras que as pessoas brigam por elas. Brigam por preposição, por duas letras em grego. Duas letras com acento, minha gente. Isso é coisa. A pessoa fazer um concílio, porque as pessoas precisam saber se dizem duas letras acentuadas ou três letras acentuadas. É uma coisa maluca, né? Mas num ambiente que o que vale é a linguagem, na linguagem não, os termos, o que principal, os termos, isso acontece. Né? Bom, então o Basílio, essas citações sempre são do Tratado de Basílio, né? Então ele diz assim: por nós mesmos, nós somos incapazes de dar glória, mas podemos dá-la no Espírito. Quer dizer, nós não, é isso que Paulo diz, a gente glorifica a Deus, a gente louva a Deus no Espírito. É o Espírito que vem em nosso socorro, em nosso auxílio, e louva a Deus. Então, nesse caso, eu posso dizer no Espírito, mas não quer dizer que eu não possa dizer ao Espírito, eu dar glória ao Espírito. Eu posso, porque é Deus. Deus é Espírito. E o Espírito Santo é Deus. Não é? Então, o que Basílio vai dizer é que o Espírito Santo possui a mesma honra que as outras duas pessoas. É esse o termo dele. Não é? Homotimos ou isotimia. Mesma honra. Mesma honra. Se eu honro o Pai, ou se eu louvo o Pai, eu louvo o Filho, eu louvo o Espírito Santo. O Espírito Santo recebe o mesmo louvor, a mesma honra, a mesma adoração que o Pai e o Filho. É isso que ele vai dizer. Ele não vai dizer o Espírito Santo é Deus. Ele vai dizer, para bom entendedor, dá para entender. A mesma honra que o Pai recebe, o Filho recebe, o Espírito Santo recebe. Logo, sem muito esforço nos neurônios, não é? Mas como a briga é por palavras, ele evita de dizer palavras. Não cai de cima dele por causa da palavra. Então, ele diz uma palavra diferente, né? Homotimos. Então, como é que a gente poderia traduzir aqui entre nós sobre o que é homotimos? É co-adorado, com-glorificado, né? A mesma honra, o mesmo louvor. Seria isso o homotimos. Perguntas? Eu vou deixar isso aqui. Depois eu digo os créditos, tanto da outra figura quanto dessa aqui, não é? Porque que eu usei, não é? Da figura dos outros slides e dessa. Deixo um tempo para perguntas, porque esse assunto é... Sim, irmão Jackson. Nas aulas de cartas paulinas, eu fiz uma pergunta sobre a doxologia das cartas, quanto a saudação inicial de Paulo, que fala sobre as pessoas, até que você falou, não, isso aqui Paulo não está falando da Trindade. Eu queria saber se Basílio, ele comenta essas saudações paulinas fazendo referência à Trindade. O Basílio entende que nas cartas de Paulo, na doxologia, já está presente pelo menos essa questão da igual honra, do igual louvor. É assim que Basílio entende Paulo, certo? Então, se Paulo tem uma clareza, já na época dele, sobre a divindade do Filho, não é? Que ele não expressa isso, mas ele usa termo. Paulo também foi usado no concílio de Nicéia para se falar da divindade de Jesus. Paulo, João, não é? Certo? Mas se eles tinham clareza sobre isso, hoje em dia os estudiosos dizem que não. Agora, eles serviram de base, não é? Porque a revelação vai se dando de forma processual na história, não é? Então, já está ali revelação, embora o agiógrafo, né, o que está escrevendo, não tenha clareza sobre essa revelação, não é? Com todas as consequências, mas é a base que é
a partir daí que Basílio constrói, né? Ele vai principalmente nas saudações de Paulo, nas doxologias, né? Naquelas fórmulas de louvor que Paulo faz nas cartas, para se reportar à Escritura, não é? Principalmente Paulo. Mas aí é limitado, porque isso, o que eles querem é clareza, não é? Como diz o Gregório, eu tive que cunhar uma nova palavra pelo bem da clareza, do esclarecimento. Então, como eles querem clareza, nas cartas de Paulo não tem essa clareza, não é? Sobre a divindade do Espírito, nem sobre a divindade de Cristo. Então, o que ele tem que ser sincero, Basílio, e dizer que é um exercício de retórica. Ele tem que dizer, a partir da liturgia, principalmente dos ritos dos sacramentos, não é? Do rito do batismo, que já é a entrada para a vida cristã, que se o Espírito Santo é apenas uma criatura, não tem como, isso fica fora de lógica. Então, ele vai usar retórica, vai usar lógica, né? Vai usar mesmo as armas da filosofia grega para mostrar que isso não tem lógica, que não bate, certo? Então, o que ele faz? Qual é o grande papel de Basílio a respeito da tradição? É que, se ele fica só com a Bíblia, não tem condições, porque o que eles querem é clareza, e a clareza não está, não é? Certo? Agora, ele pega, além da Bíblia, ele pega como valioso os escritos dos pais que vieram lá no início do cristianismo, e também os ritos, a liturgia. E é incrível que a liturgia vai estar sempre presente nesse tratado de Basílio. Principalmente porque ele disse, foi a partir da liturgia, quando eu disse glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que a coisa explodiu, não é? Porque eu estava rezando errado, porque eu estava louvando errado, não é? E aí é que, se reportando à liturgia também, aos ritos, ele vai dizer, o que os ritos mostram é isso. Porque um catecúmeno vai ter que fazer uma profissão de fé, renunciando a tudo que é o mal, ao pecado, ao demônio, e a adesão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Vai aderir a uma criatura? Vai ser batizado em nome de uma criatura? Né? Como é que é isso? Então, isso mostra a importância de uma tradição, e de uma tradição litúrgica, não só teológica, porque os pais também não foram claros, certo? Não foram claros a respeito da divindade do Espírito. Então, ele vai à Bíblia, vai aos pais, e ainda não está claro, aí ele vai argumentar a partir do que a igreja faz. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que eu oro é aquilo que eu creio. Sobre essa questão claro que cada pessoa pensa o que quer, faz o que quer, né? Mas existem os documentos oficiais da igreja. Então, esses documentos são a base, ou seja, a partir disso aqui que se deve pensar os demais. Sim, é isso que mesmo que não exista o documento oficial, por exemplo, as diversas comunidades evangélicas sérias fizeram uma notificação a respeito do modo como Marco Feliciano interpreta a Escritura. E disseram, esse modo de interpretar a Escritura não é cristão, está errado, e não, as igrejas evangélicas não concordam com essa forma, isso não é cristianismo, certo? Então, não há um documento oficial, mas há uma tradição. Mesmo quando se nega, há uma tradição de se interpretar a Bíblia a ponto de dizer, isso aqui que ele está fazendo não está certo. Nós não fazemos assim. Nunca, isso foi uma interpretação correta da Escritura. Então, se está se reportando a todo um passado, não é, de igrejas evangélicas, pentecostais, até neopentecostais, que nunca fizeram isso. Isso a gente dá o nome de tradição. Agora, hoje nós temos, não é, os documentos da Igreja Católica e as igrejas, tanto do ocidental romano quanto outras igrejas, têm os seus documentos oficiais. As igrejas da Reforma têm os documentos oficiais. Bom, isso aí é hoje. Na época dos capadócios, desses 3 padres capadócios, não havia coisa oficial nenhuma. Não tem assim, documento da igreja sobre o Espírito Santo. Não tem documento. O que teve? Tinha concílios regionais,
Não é? Aí o imperador convocou um concílio amplo, quer dizer, ecumênico, que não era só regional, que é de Nicéia, promulgou aquilo que foi resolvido em Nicéia, não é? Promulgou como lei imperial, mas nem todo mundo